Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 88. Voos longos em latitudes médias no hemisfério norte encontram a chamada corrente de jato, um fluxo de ar para leste que pode afetar a velocidade do avião em relação à superfície da Terra. Se o piloto mantém a mesma velocidade em relação ao ar, a chamada velocidade do ar, a velocidade em relação ao solo é maior quando o voo é na direção da corrente de jato e menor quando o voo é na direção oposta. Suponha que um voo de ida e volta esteja previsto entre duas cidades separadas por 4.000 quilômetros, com o voo de ida no sentido da corrente de jato e o voo de volta no sentido oposto. O computador da empresa aérea recomenda uma velocidade do ar de 1.000 km por hora, para o qual a diferença entre as durações dos voos de ida e de volta é 70,0 minutos. Qual foi a velocidade da corrente de jato usada nos cálculos? Vamos considerar duas cidades A e B como mostrado na figura. Como o movimento acontece em uma dimensão, a linha que une as duas cidades, os vetores velocidades têm apenas componente nessa direção e podemos tratá-los como escalares. A velocidade da corrente de jato sempre aponta no sentido oeste-leste. Como as velocidades do avião e da corrente de jato são constantes, a distância percorrida pode ser calculada pela equação d igual a v vezes t. Se a gente resolver para t, o t vai ser d sobre v. A velocidade do avião em relação ao solo, na viagem de ida, será igual à soma das duas velocidades e o tempo de viagem pode ser calculado da seguinte forma. O tempo t1 vai ser o d dividido por va mais vc, a velocidade do avião mais a velocidade da corrente. Na viagem de volta, a velocidade do avião terá sentido contrário à velocidade da corrente de jato. E para o observador no solo, a velocidade do avião será a diferença entre essas velocidades. O tempo da viagem de volta pode ser calculado da seguinte forma. O tempo t2 vai ser d sobre va menos vc. Obviamente que o tempo de viagem de volta, quando o avião está contra a corrente de jato, é maior. Subtraindo essas duas expressões, t2 menos t1 vai ser d sobre va menos vc menos d sobre va mais vc. Como tem d nos dois termos, eu posso colocar em evidência, então fica d vezes 1 sobre va menos vc menos 1 sobre va mais vc. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum aí, vai ser o produto dos dois denominadores, va menos vc vezes va mais vc. Dividindo va menos vc vezes va mais vc por va menos vc, dá va mais vc, menos. Fazendo a mesma divisão, agora vai sobrar o primeiro fator, VA menos VC. O sinal negativo vai trocar o sinal de tudo que está dentro dos parênteses. Então fica VA mais VC menos VA mais VC. E esse produto que tem no denominador é um produto notável, o produto da soma pela diferença, que é igual ao quadrado do primeiro, VA ao quadrado, menos o quadrado do segundo, VC ao quadrado. A gente pode cancelar o VA com o menos VA. E em cima a gente vai ter VC mais VC. Então dá D vezes 2VC sobre VA ao quadrado menos VC ao quadrado. Multiplicando por D, o numerador fica 2 vezes D vezes VC sobre VA ao quadrado menos VC ao quadrado. O problema informa a diferença entre os tempos de duração das viagens. Então, T2 menos T1 é igual a 70 minutos. Para converter isso para horas, já que as velocidades estão em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 1 hora dividido por 60 minutos, duas quantidades iguais nas duas unidades. Aí eu cancelo os minutos e fazendo as multiplicações aí, 70 dividido por 60 dá 1,167 horas. Substituindo este valor e os valores fornecidos no problema, fica a diferença, 1,167, vai ser igual a 2 vezes a distância entre as cidades, 4.000 quilômetros, né?
vezes VC, dividido pelo valor da velocidade VA, 1000 elevado ao quadrado, menos VC elevado ao quadrado. Que dá 1,167 igual a 2 vezes o 4.000 eu vou escrever como 4 vezes 10 elevado a 3 vezes VC. E o 1.000 eu vou escrever com 10 elevado a 3 elevado ao quadrado menos VC ao quadrado. Então, 1,167 vai ser igual. 2 vezes 4 dá 8, vezes 10 elevado a 3 vezes VC, dividido por 10 elevado a 3 ao quadrado, eu multiplico os expoentes, dá 10 elevado a 6, menos VC elevado ao quadrado. Fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar 1,167 vezes 10 elevado a 6, menos 1,167 vezes VC ao quadrado, vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a 3 vezes VC. Passando todos os termos para a esquerda, já colocando na ordem de potências, vai ficar menos 1,167 VC ao quadrado, menos 8 vezes 10 elevado a 3 vezes VC, mais 1,167 vezes 10 elevado a 6 é igual a zero. Como é uma equação quadrática, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. O delta vai ser o b ao quadrado, menos 8 vezes 10 elevado a 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1,167, vezes o valor de C, 1,167 vezes 10 elevado a 6. 8 ao quadrado dá 64, vezes e 10 elevado a 3 ao quadrado dá 10 elevado a 6. Multiplicando menos 4 vezes menos 1,167 vezes 1,167 vezes 10 elevado a 6, dá 5,448 vezes 10 elevado a 6. Como esses dois fatores multiplicam 10 elevado a 6, eu posso somar. Então, dá 69,45 vezes 10 elevado a 6. Então, o VC vai ser menos B, menos 8 vezes 10 elevado a 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 69,45 vezes 10 elevado a 6, dividido por 2 vezes A, que é menos 1,167. Então, dá 8 vezes 10 elevado a 3, mais ou menos. A raiz quadrada dá 8,334. A raiz quadrada de 10 elevado a 6 dá 10 elevado a 3. E multiplicando embaixo dá menos 2,234. Então, teremos duas raízes. O VC' vai ser 8 vezes 10 elevado a 3, mais 8,334 vezes 10 elevado a 3 sobre menos 2,334. Agora nós temos as duas parcelas com 10 elevado a 3, aí eu posso somar os números que multiplicam. Então, e como o de baixo é negativo, o resultado final é negativo. Fica menos 16,33 vezes 10 elevado a 3, dividido por 2,334. Dividindo 16,33 por 2,334 dá menos 6,997 vezes 10 elevado a 3. Como estamos calculando o módulo da velocidade da corrente, essa solução não é válida. O VC duas linhas vai ser 8 vezes 10 elevado a 3, menos 8,334 vezes 10 elevado a 3, dividido por menos 2,334. Novamente, nós temos duas parcelas multiplicando a mesma potência, 10 elevado a 3. Aí eu posso fazer a subtração dos dois números que multiplicam essas potências. 8 menos 8,334 dá menos 0,334 vezes 10 elevado a 3, dividido por menos 2,334. Agora eu tenho divisão de dois números negativos que o resultado é positivo. Fazendo essa divisão aí, dá 0,1431 vezes 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 3 eu posso remover andando com a vírgula 3 casas para a direita. Então, dá 143,1 km por hora. Das medidas utilizadas, a menos precisa é a medida da diferença entre os tempos das viagens, que tem 3 algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna, o VC vai ser 143 km por hora.